tarde, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos chegando aí com mais um videozinho. Desde já pedindo desculpas por quarta-feira. Não foi possível, né, eu fazer o evangelho do dia, eu tive que sair de casa. E aí já viu, né? Descontrola tudo quando a gente tem que sair. E aí não foi possível, gente. De noite eu tava muito cansada e eu tinha feito compra no mercado, então tive que guardar a compra, né? Já fui dar banho na Isabela à noite. Então, assim, não teve jeito, gente. Me perdoem mesmo, de coração. Entendam que eu sei que vocês entendem, né? É uma mãe de família que tem uma casa, que tem uma filha para cuidar, um marido. Então, assim, às vezes realmente não dá. Então, eu peço mais uma vez, me desculpem, me perdoem, tá bom? Então, hoje a gente tá chegando aí com mais um videozinho. Se Deus quiser, amanhã a gente também vai ter um videozinho, né? Que é a saga aí dos 10 mandamentos que a gente tá fazendo. Amanhã é o terceiro. Não tomar santo nome em vão foi semana passada. O segundo. Terceiro é guardar domingos e festas de guarda, não é? Então amanhã nós vamos estar meditando sobre isso. Sobre guardar o domingo e festas de guarda. Nós vamos entender o que pode, o que não pode, né? O que a palavra fala, o que o catecismo fala sobre isso. E a Isabela tá aqui do meu lado. Então vamos chamar a vinheta pra gente começar. Vem comigo. Meus queridos, o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versos de 29 ao 33. Então, é a volta do Filho do Homem, né? Muito oportuno, porque a gente está vivendo tempos aí, vésperas, né, do Natal já. A gente está quase entrando aí o mês, né, do aniversário de Jesus, vamos dizer assim. E então é bem oportuno esse evangelho, né, na época aí do advento, que se aproxima o advento. Acrescentou ainda esta comparação: olhar para a figueira e para as demais árvores, quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho, na verdade, é o finalzinho, né, de todo um contexto que tem aqui pra cima. Então, a gente, se ler só esse pedacinho e não souber o que fala antes, a gente fica meio perdido. Mas que sinais são esses, né? Aqui pra cima, gente, Jesus vai falar, né, sobre tudo aquilo, o tema do texto é a ruína de Jerusalém e o fim dos tempos. E Jesus vai falar aqui que as pessoas vão ser levadas diante dos grandes conselhos, que serão julgadas, que serão condenadas pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus. E aí aqui, no finalzinho, né, no evangelho de hoje, que ele vai dizer que em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, vai passar tudo, vai acabar tudo, mas o que o Senhor falou vai se cumprir. Então não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente correr. E assim, quando se fala dos fins dos tempos, gente, a gente tem que saber separar as coisas. Não necessariamente é o fim do mundo. Jesus não falou hora nenhuma que o mundo ia acabar. Não. Fim dos tempos é fim daquele tempo. O que é tempo? Temporada, né? Então, assim, nós, por exemplo, estamos vivendo uma temporada. Os discípulos, por exemplo, aqueles que ouviram da boca de Jesus isso aqui, né? Vamos dizer assim, ao vivo. Eles viveram uma temporada. Foram perseguidos, foram levados pelos magistrados. Então, para eles, esse tempo da perseguição chegou, né? Lá atrás. E para nós também, o tempo da perseguição sempre vem. Hoje a gente ainda não está sofrendo, né? Eu digo ainda porque eu acredito que futuramente isso vai chegar a acontecer, né? Com o comunismo que está ficando no mundo. Mas ainda não está
nesse ponto da gente ser levado a julgamento, né, por causa de proclamar a palavra de Deus. As nossas igrejas ainda não estão sendo fechadas, né, pelos magistrados, nada disso. A gente ainda tem uma certa liberdade, né, pelo menos no nosso país. Eu uso aspas porque a liberdade já está sendo minada, né? A gente já está começando a experimentar um pouquinho do que é não ser aceito, porque antigamente tudo que você falava, a igreja era muito respeitada, né? Teve uma época aí que né, Idade Média aí, que a igreja era muito respeitada. A igreja, quando eu digo igreja católica, né? Então assim, a igreja era muito respeitada. A igreja era muito respeitada, a igreja católica, apostólica, romana. Só que de uma época para cá já não existe mais esse respeito, né? A igreja já sofre aí o preconceito, né? Eles falam que, né, quem é contra o cristianismo, contra a igreja católica, fala que a igreja é que é preconceituosa, né? A igreja é homofóbica, a igreja é contra isso, é contra aquilo. Mas na verdade é o contrário. São eles, né, que não aceitam. Quem são eles? Os que são contrários à fé. Aqueles que dizem claramente que a religião só atrapalha, que a religião não leva a nada, que a religião só tira a liberdade do homem. A gente cansa de ver isso pela internet e até mesmo no nosso convívio social. Então, assim, é uma coisa mais velada, por isso que eu usei aspas, mas ainda assim tem essa perseguição. Já tem. E já está começando de uma forma bem grave, já está indo por um caminho bem complicado. E por que complicado? Porque a gente não pode parar. Por mais que venha perseguições, a gente não vai parar. Imposições, a gente não vai parar. Porque a verdade ela tem que ser gritada nos telhados, né? Mesmo que para isso a gente precise mesmo de dar até a vida, né? Então, assim, a gente tem que ir até o fim, não importa. E essa volta do Filho do Homem, né? Igual, por exemplo, eu sempre digo isso aqui nos evangelhos, às vezes a gente fica achando que Jesus vai voltar glorioso, assim, ainda no meu tempo, vamos dizer assim, nos nossos tempos. Mas o ser humano, cada um vive muito pouco, né? 100 anos, 90, 80, por aí. Se viver muito. Isso se não adoeceu, se sofreu um acidente, enfim. Então, assim, se ele não vem, né, em glória, nas nuvens, eu vou. Então, de todo jeito, é preciso estar preparado, né? É preciso estar preparado, porque a volta do Filho do Homem é a coisa mais certa do mundo. Porque se ele não vem, eu vou. Então, assim, eu sempre digo isso, vamos preocupar mais com as coisas da alma, com as coisas do espírito, porque o final é iminente, mas a gente não sabe quando vai ser. Então a gente não pode ficar como né, tem aquele evangelho das três, não sei de onde que eu tirei três, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 prudentes, né, quando o noivo chegou, levou elas para junto de Deus. E as imprudentes, quando o noivo chegou, ou seja, quando, né, morreram, vamos dizer assim, Jesus disse, não, né, o noivo disse, eu não conheço, né, retirado de mim. Então, assim, essa prudência da Virgem para nós é a renúncia do pecado, é a luta por amar, é a luta por perdoar, é a luta constante para não guardar rancor, não guardar ódio. É a vontade, né, que eu tenho de fazer a vontade de Deus, por mais que às vezes eu ainda não consiga. Essa luta diária, essa luta constante para ser bom, para fazer o bem. Porque nós somos, por natureza, tendenciosos ao mal. Mas pelo Espírito Santo a gente consegue olhar a vida de uma outra forma, sabe? A gente consegue fazer coisas boas sim. Mas a gente tem que muitas vezes lutar contra mesmo a nossa natureza. Lutar contra os prazeres da carne, né? Lutar contra nós mesmos para fazer o outro feliz. Então, assim, são N coisas, né? Cada um sabe do seu fraco, cada um sabe da sua renúncia. E isso tudo, né? Renunciar ao pecado, se confessar regularmente, né? Comungar, rezar, ir na missa, adorar Jesus sacramentado, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, como você que está me ouvindo está fazendo, né? Evangelizar, como eu tô aqui tentando fazer no YouTube. Então, assim, existem muitas formas, né? Como diz o ditado, cada um sabe onde o calo aperta. Mas o mais importante é a gente se superar a cada dia, procurar ser melhor, procurar
achar dentro de nós mesmos o melhor de nós, sabe? E o melhor é a nossa alma, o melhor tá bem escondidinho, é necessário, né? O que a gente mostra, assim, a nossa carcaça, vamos dizer assim, é o que é pior, né? O que salta aos olhos das pessoas. Então, para mostrar o que a gente tem de bom pro mundo, é necessário a gente acalmar o coração, se interiorizar, às vezes fazer um exame mesmo, pra gente descobrir o que de bom que a gente tem, né? Porque o inimigo ele tenta tirar de nós a nossa essência, a nossa consciência, né? A nossa alma. O ser humano está muito sem consciência, porque ele não faz um exame de si próprio, ele está só acusando os outros. Então vamos aprender a olhar para nós mesmos, para os nossos defeitos, né? Para as nossas limitações, e assim a gente tentar mudar de vida, tá bom? Para esperar ou a volta de Jesus ou a nossa ida, né? O encontro dele. Então é isso, amor. Espero que tenham gostado. Amanhã, né? Como eu já disse no início, vai ter vídeo, se Deus quiser, do mandamento da lei de Deus. Então, beijo no coração, tchau, tchau. Mais uma vez, desculpa por quarta, gente. E segunda-feira estarei de volta com o Evangelho e amanhã com o mandamento. Tchau, tchau.